hoje é a nossa terceira aula e vamos falar um pouquinho sobre chocolate nobre. Para aquelas pessoas que não têm o termômetro para poder fazer a temperagem, né, na tablagem ali na pedra, né? E aí, no caso, tem duas opções, por micril ou por indução. Claudinha, mas o que seria indução? Indução seria adicionar, né? A gente tem determinada quantidade de chocolate e vamos derretido e vamos adicionar chocolate a essa mistura já derretida para que ela abaixe a temperatura, né? Porque a temperagem nada mais é do que você abaixar a temperatura do chocolate, ok? Para a indução, o que você vai fazer? Para 1 kg de chocolate, que seria uma barra, você vai pegar 1/3 desse 1 kg e vai cortar ou ralar bem pequenininho, pedaços bem miudinhos, ou rala no ralo grosso. Dá mais ou menos cerca de 330, 333 gramas, tá? E aí, nesse caso, é de suma importância que tenha a balança, porque a indução, ela precisa ser na medida correta, tá ok? Ralou o chocolate, derreteu o chocolate, os outros 2/3 derreteu dessa barra. E aí você vai pegar esse chocolate que já está picadinho ou ralado e ir adicionando aos poucos. Tem que ser aos poucos para que abaixe a temperatura de maneira correta. E não fique nenhum pedaço de chocolate maior e outro menor, facilitando quando homogeneizar tudo certinho. Agora, por micril. O micril, ele não é tão fácil de ser encontrado em determinadas cidades, mas ele vende pela internet. E aí, assim, é o santo milagroso. O micril, você pega, ele é um pó, né? E aí você pega para 1 kg de chocolate, você vai pegar 10 gramas de micril. Derrete o chocolate e aí você acrescenta 10 gramas ao chocolate e mexe. Pronto, o seu chocolate vai estar temperado, fazendo com que ele cristalize quando for refrigerado. Vamos falar um pouquinho sobre temperaturas de chocolate, né? Todo e qualquer chocolate, ele tem uma certa temperatura que ele precisa alcançar para que haja a quebra das moléculas, né? E ele fique fluido. Essa temperatura é ultrapassada, o chocolate queima, né? Ele queima e aí ele fica grosso, espesso, ele fica ruim de se trabalhar. Todo e qualquer chocolate, ele tem que ser derretido a uma temperatura máxima de 40 a 45 graus, só 40 a 45 graus. O branco ao leite, o blend, meio amargo, o amargo. Se ultrapassar 45 graus, ele queima. Eu não sei se vocês observaram que no primeiro vídeo eu falei assim: ferva a água, desligue o fogo, coloque a vasilha para o derretimento, deixe ali descansando um pouquinho. Lembra? Então, muitas pessoas fazem o derretimento errado do chocolate. Elas colocam o chocolate, a vasilha, em temperatura com a água
e deixa ficar ali fervendo, 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 enquanto ela está trabalhando. Essa maneira não é a maneira adequada, porque a água em ebulição, ela vai atingindo altas temperaturas, né? E aí ultrapassa esse limite de 45 graus. E aí é onde o chocolate esquenta muito e aí acaba queimando. Mesmo ele não ficando com aspecto de queimado, igual no micro-ondas, que ele ferve, cria umas bolhas, fica duro, mas ele queima porque ele fica espesso, ele fica grosso. E aí muitas pessoas às vezes acham que determinada marca é ruim e outra não. Por quê? Queimou o chocolate no banho-maria, não deixou cair água, mas ele ficou grosso. A temperatura correta para que o chocolate seja temperado qual é? Vocês vão derreter até 40, 45 graus, vai abaixar essa temperatura do chocolate branco para 28 graus. Do chocolate ao leite e o blend para 29 graus. E o chocolate meio amargo ou o amargo para 30 graus. Então, assim, não pode esquecer, chocolate branco para fazer a temperagem, 28 graus. Chocolate ao leite ou blend, 29 graus. Chocolate meio amargo ou amargo, 30 graus. Fazendo essa temperagem com essas temperaturas, vocês nunca mais vão errar a temperagem do chocolate e quando levar para cristalizar, ele vai desenformar de forma correta. E agora vamos para a nossa terceira aula, que ela está uma delícia. O nosso recheio cremoso de chocolate e o nosso recheio branco cremoso. Para fazer o nosso cremoso de chocolate, vamos colocar na panela o leite condensado, a farinha de trigo e o pó para pudim ou flan sabor chocolate. Vamos levar essa mistura ao fogo e deixar ferver. Quando ele começar a ficar cremosinho, vamos adicionar o chocolate picado. No caso, eu estou usando o chocolate nobre. Vamos misturar bem. Quando começar a borbulhar, que aí ele já vai estar fervendo, vamos adicionar o creme de leite. E aí vamos deixar ferver mais um pouco e vamos colocar essa mistura numa vasilha. Para fazer o sabor branco de baunilha, vamos usar o pudim ou flan sabor baunilha para fazer o cremosinho branco. Aqui eu estou usando de chocolate e aí vocês vão substituir o chocolate picado preto pelo chocolate branco. Agora, por último, eu acrescentei baunilha. Mistura bem. Vamos colocar numa vasilha. Vamos colocar um saquinho plástico em contato com o nosso recheio para que ele não crie películas desagradáveis. E vamos levar à geladeira para firmar, depois que ele esfriar. Com o nosso chocolate já derretido, vamos adicionar a outra parte picadinha e mexer bem.
E aí adiciona aos poucos e mexe bem até dissolver todo o chocolate que foi adicionado. Aqui eu estou utilizando a forma cone. Vamos preencher as cavidades até a linha pontilhada. Depois que preencher, vamos levar ao freezer para cristalizar. Lembrando de não deixar muito tempo no freezer para que o nosso chocolate não congele e fique com aspecto de suado. Preencheu todas as cavidades, vamos dar pequenas batidinhas para retirar as bolhas de ar. Vamos colocar o silicone e colocar a tampa, fazendo uma leve pressão para que o chocolate se iguale por toda a forma. Vire, verifique se está tudo certinho. Estou usando aqui a moedinha e vamos preencher as cavidades. Com uma espátula reta, vamos passar para que ela não fique ovalada e a nossa moedinha fique plana, para que quando formos colar o cone, ele não fique tombando. Isso é muito importante, tá? Passou a espátula, só levar ao freezer. Quando já tiver fosco, significa que está já o nosso chocolate todo cristalizado. Vamos retirar o excesso de chocolate das bordas. Pode deixar o silicone dentro ou se quiser retirar, pode também. Eu vou estar mostrando aqui das duas maneiras. Retirou o excesso de chocolate, essas sobrinhas servem para fazer recheio, serve para derreter novamente e fazer outras casquinhas. Lembrando que se for chocolate nobre, precisa fazer a temperagem novamente. Se for o fracionado, não precisa. Com as nossas moedinhas já cristalizadas, vamos pegar o nosso cone, molhar a pontinha no chocolate e colocar na nossa moedinha. Simples assim. Molhou a beiradinha, coloca na moedinha e deixa secar um pouquinho. Como a nossa moedinha está gelada, ela vai cristalizar rápido. Lembrando de deixar o mais retinho possível os nossos cones, tá? Para que não fique torto. Coloque um pouquinho do pó no açúcar, açúcar cristal, e mexa, mexe, 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 para que pinte todos os cristais de açúcar. Se você abrir e não tiver todos iguais uniforme, tampa e mexe mais. Vamos pegar os nossos cones, molhar a borda no chocolate e colocar no açúcar dourado. Se der bolha, não tem problema, você fora. Pode acontecer.
E aí só deixar secar. Não precisa levar à geladeira para cristalizar, ele seca rápido. Vamos pegar o pó com um pincel macio e pintar as moedinhas para que fique bem bonito. O chocolate não pode estar molhado, ele tem que estar totalmente seco, para que você pinte e ele absorva bem, sem manchar. E aí vocês só vão dando pinceladas. O nosso recheio cremoso de chocolate já está pronto, gelado. E aí vamos colocar na manga de confeitar. Estou usando aqui um biquinho pitanga, e aí pode ser o biquinho pitanga que vocês tiverem e quiser usar. Lembrando que não pode ser muito grande por causa da boca do nosso cone, tá? E aí é só introduzir, apertar e ele vai encher lá. Aqui está o nosso recheio branco, delicioso. E aí o procedimento é o mesmo. Aperta e faz uma pitanguinha, né, puxando o bico para ficar bem bonitinho. Se vocês quiserem colocar uma pérola,